paz do Senhor, estamos iniciando mais um programa Falar Cristão, um programa com assuntos para edificar a sua vida. Hoje daremos continuidade à nossa última parte da nossa série sobre o livro do Apocalipse, com o tema As Sete Igrejas da Ásia. Hoje daremos continuidade à segunda parte dessa entrevista, mas antes tenho que pedir para você, né? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e ative o sininho aí na sua telinha para que você continue nos acompanhando a cada nova entrevista, a cada nova programação. E também curte, dá o joinha para nos ajudar e compartilha para que outras pessoas sejam abençoadas e edificadas também. Continuamos então aqui hoje com o presbítero Daniel Derek. Daniel, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Vamos continuar então agora com a igreja de Tiatira. Isso. A igreja de Tiatira também está em Apocalipse 2, e no versículo 19 o Senhor diz assim para ela: Conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. De acordo com o relato, a igreja de Tiatira era amorosa, paciente e de boas obras, como o próprio Senhor disse, né? No entanto, lá no versículo 20, o Senhor apresenta uma queixa contra essa igreja, que é o seguinte: Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. O que se pode falar sobre o caráter da igreja de Tiatira e ainda qual o significado da tolerância a Jezabel citada por Cristo? A paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Para a gente dar continuidade a essa série a respeito das 7 igrejas de Apocalipse. E falando sobre a igreja de Tiatira, a igreja de Tiatira ela é semelhante à igreja de Pérgamo no sentido da doutrina, porque aí ela suportava a profetisa, né, a auto-intitulada profetisa Jezabel. Historicamente falando, nós não vamos saber se o nome dessa mulher de fato era Jezabel, ou se era uma menção à esposa de Acabe, que era uma sacerdotisa de Baal e de Astarote. A grande questão que nós aprendemos é que era semelhante, a igreja de Tiatira, ela passava por uma situação semelhante à igreja de Pérgamo. Em que sentido? De começar a mesclar o seu culto. Qual era a grande questão que existia em Tiatira? A grande questão que existia em Tiatira eram as carnes sacrificadas. O que acontece? Os templos pagãos daquela época, eles reproduziam o sistema dos templos judaicos em relação ao sacrifício. Como era feito o sacrifício aí ainda nessa época do Antigo e do Novo Testamento? Deus requeria sacrifício de animais e não podia ser qualquer animal, tinha que ser a primícia, o melhor animal. Então esse animal era levado até o templo, era morto, sacrificado, e parte da carne desse animal era descartada, as vísceras, enfim, parte que não são próprias para o consumo, elas eram descartadas. Parte do animal era queimado ali como oferta para Deus, parte era doada para o sacerdote como um salário, era o salário do sacerdote e para repartir com os levitas, as viúvas, os órfãos. E outra parte ficava para a família comer ali reunida, poderia chamar amigos. Então dentro ali do templo havia ali espécie de churrasqueiras, onde a pessoa levava essa carne que sobrava do sacrifício, assava e comia junto com a família, junto com alguns convidados, ou poderia levar para casa para comer essa carne e se alegrar em nome do sacrifício. O que acontece? Vamos imaginar o grande templo de Salomão ou o grande templo de Herodes construído na época. Quanta carne não era recebida por dia? E não havia, como há nos nossos dias de hoje, o sistema de refrigeração. Então, para que essas carnes fossem conservadas, o que eles faziam? Jogavam sal sobre a carne. Porém, o sal ele não vai conservar a carne por um longo período, né? Ele tem um período determinado de conservação daquela carne. Então, o que os sacerdotes dos templos pagãos eles faziam, e até dos templos judaicos também? No templo judaico, ele passava para o sacerdote, compartilhava com os levitas, órfãos, viúva, e o que sobrava ele poderia vender para os açougues daquela época. Então, os templos pagãos eles faziam da mesma forma.
eles vendiam a carne que já tinha sido sacrificada para uma entidade, e aí ele vendia a parte do sacerdote para os açougues, e os açougues revendiam para os mercados. Então as pessoas que moravam em Tiatira, elas compravam dessa carne, e elas consumiam dessa carne. Até no Novo Testamento, lá em Atos, Paulo vai escrever, vai falar a respeito das carnes consagradas, né? E aí Paulo vai falar para a pessoa, ó, se você for convidado para uma casa e comer uma carne, por via das dúvidas, ore, que você não sabe se ela foi consagrada. Agora, se você for comprar no mercado, nem pergunta de onde vem, porque possivelmente essa carne veio de algum tempo pagão. Então, o que Paulo estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que se a gente fosse parar para pensar, todas as vezes que a gente for comprar alguma coisa e parar para pensar se aquela marca tem algum viés, se o dono dessa marca é ateu, não é ateu, se o dono dessa marca é um bruxo, não sei. Se toda vez que a gente for parar para pensar, a gente vai acabar que não vai consumir nada. Ou a gente vai se fechar no monastério e vamos produzir a nossa própria comida, produzir a nossa própria roupa, e nem andar de carro, porque não se sabe a marca de uma fabricadora, uma montadora que seja de cristão. Então ia andar a pé, produzir seu sapato, produzir sua roupa e produzir seu alimento e morar no monastério. Então Paulo fala, quando você for comprar no mercado, nem pergunta, mas ora a respeito dela. Então a grande questão que Jezabel, a profetisa Jezabel, que como eu falei, a gente não sabe se o nome dela era esse mesmo, mas que essa mulher que era auto-intitulada profetisa estava trazendo para a igreja, era trazendo esses costumes pagãos para dentro da igreja. E ela estava ensinando para a igreja de Tiatira que a igreja poderia frequentar esses tipos de cultos sem problema e sacrificar carnes aos deuses pagãos, entende? Então era isso que ela estava trazendo para dentro da igreja e que Cristo reprovava. Mais uma vez, Cristo reprovando essa mistura, né? Trazer os hábitos de outra religião para dentro da religião cristã, né? Da religião protestante. Isso dentro da teologia é chamado de sincretismo, quando há uma mistura de diversos elementos de outras religiões para dentro da nossa religião cristã, né? É por isso que a igreja ela precisa ficar com a Bíblia. A Bíblia precisa ser a nossa regra de fé para que a gente não caia e não cometa alguns erros de às vezes estar praticando simpatias dentro do culto. Existem igrejas que têm campanha de sal grosso. Ou seja, aí você me perguntou no vídeo anterior se essas mensagens para aquelas igrejas têm valia para a gente, né? Olha aí uma aplicação. A igreja de Tiatira, havia uma profetisa que estava pregando que eles poderiam trazer os mesmos costumes do templo pagão para dentro do templo cristão, né? E hoje não é difícil você achar, não precisa você frequentar, você pode ir nas redes sociais, você vai ver diversos absurdos cometidos em nome de Deus, né? Sal grosso, rosa ungida, né? Tem igreja que tem a campanha da rosa, tem a fitinha do amor, a fitinha de prosperidade, água ungida. Então assim, são elementos que vêm de outras religiões e que a gente engloba na nossa religião, podendo cair no sincretismo, né? Podendo tirar a pureza da religião que Cristo nos ensinou. Então a mensagem contra essa profetisa é que a igreja estava dando ouvidos, né? Essa profetisa, e Jesus, ele ainda foi paciente. Ele vai nos dizer aí no livro de Apocalipse que ele deu tempo para ela se arrepender, né? E eu acho interessante que sempre que Cristo chama a atenção das igrejas, ele as chama ao arrependimento, né? O que é o arrependimento? É reconhecer o erro e mudar de caminho, é voltar no caminho contrário, né? Tem muita gente que até reconhece os seus próprios erros, reconhece que determinada atitude ou determinado comportamento que tem não agrada a Deus, mas não muda o caminho. Isso não é arrependimento. Agora, arrependimento é quando eu reconheço que o que eu pratico, o que eu faço, ou a doutrina em que eu acredito, ela é errada, e aí eu tenho uma mudança de 180 graus. Eu mudo de postura, né? Então, Cristo deu essa chance para que essa mulher se arrependesse, porém ela não se arrependeu. A Bíblia fala que se arrepende e deixa. E deixa. Alcança a misericórdia. Alcança a misericórdia, exatamente. Então agora seguindo para a igreja de Sardes. Sim. A
Agora já no capítulo 3 de Apocalipse, a partir do versículo 1, quanto à igreja de Sardes, vai estar assim, a mensagem descrita é assim: eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vives e está morto. Ainda no capítulo 3, versículo 4, também encontramos o seguinte: mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Então a pergunta na igreja de Sardes é a seguinte: qual era a realidade espiritual da igreja de Sardes no primeiro século e quais lições espirituais se aprende com essa igreja? É interessante porque Cristo vai dizer que ela tinha um status de quem vive, mas que estava morta. Ou seja, o grande problema de Sardes era estar praticando uma religião que não agradava a Cristo há muito tempo, porém achando que estava tudo bem. Então ela tinha um status, ela achava que estava viva, mas na verdade ela estava morta. Ou seja, a lição que Sardes vai nos ensinar é que muitas vezes em nossa religião nós corremos o risco de achar que estamos em comunhão, achar que estamos bem com Cristo, quando na verdade não estamos há muito tempo. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai falar a respeito da Santa Ceia, ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A minha vida, a nossa vida cristã, ela carece de uma autoanálise constante. Ela carece de períodos de autorreflexão contínuos. É por isso que a oração na nossa vida ela é tão fundamental. Porque na oração, o apóstolo Pedro, escrevendo na sua epístola, ele vai dizer que na oração nós lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele é quem tem cuidado de nós. Ou seja, na oração é um momento onde eu reflito sobre a minha vida, reflito sobre como eu tenho me comportado e como eu tenho agido. É um momento onde o Espírito revela e testifica no meu coração aquilo que eu tenho feito que tem desagradado a Cristo. E é nessa hora que eu confesso o meu pecado e eu me arrependo. Então, para que haja confissão e para que haja arrependimento, é necessário haver a consciência. E a consciência ela não vem sem a autorreflexão. Então, eu vejo que o problema de Sardes é que era uma igreja que perdeu a autorreflexão. Ela praticava a sua religião já a seu modo, já a sua maneira. Ela perde a sua capacidade de autorrefletir a respeito do seu comportamento diante de Deus. Contudo, a igreja de Sardes, ela vai ter, como toda a igreja de Cristo, ela vai ter o seu remanescente fiel, né? Então Jesus vai falar a respeito desses remanescentes fiéis, que para esses vai haver uma recompensa vinda da parte dele. Então isso nos ensina que permanecer fiel independe do ambiente onde a gente vive e independe do tipo de religião que ali é praticado. Eu consigo ser fiel mesmo num lugar onde entendem a religião da maneira errada, como estava acontecendo em Sardes, né? Ou seja, esses remanescentes fiéis, eles não aceitavam aquelas práticas e eles se mantinham fiéis ao que a palavra lhe ensinava. Então, Jesus reconhece o esforço deles, desses poucos remanescentes, e ainda promete recompensa para todos eles, para cada um deles. Deus sempre tem os remanescentes. Sempre tem os remanescentes. Ainda bem que muitas pessoas, isso é algo que dá força a muitas pessoas, né? Assim como deu lá o profeta, quando ele se escondeu, de lembrar que tem pessoas que também querem permanecer fiéis e Exato. Seguir caminhando no nosso. Eles permaneciam sendo fiéis a Deus dentro da igreja. Ou seja, eu não preciso sair da igreja para eu ser fiel. Eu não preciso deixar de congregar. Isso que eu estou querendo dizer. Ser um desigrejado. Ser um desigrejado, como existe. E é um movimento cada vez mais crescente. Ainda mais depois da pandemia. Ainda mais depois da pandemia, né? Aumentou. Muita gente tem deixado de frequentar o templo e agora a desculpa é a pandemia, né? Mas esse movimento dos desigrejados, ele tem crescido devido a isso. As pessoas, eu não concordo com aquilo na igreja, eu não concordo com determinado tipo de coisa. Ou seja, sempre eles são bons demais para a igreja. Você já reparou que o discurso deles parece que eles estão pintando uma imagem de que sempre eles são bons demais para a igreja e de que a igreja é sempre ruim, sabe? Então, eu acho que assim, Sardes nos ensina a lição
de que a igreja daquele tempo estava corrompida sim, mas que aquelas pessoas permaneceram fiéis dentro da igreja. Entre as 7 igrejas que nós estamos falando hoje, tem 2 que não receberam críticas do Senhor, que é a Esmirna, que falamos no vídeo anterior, que é a igreja que sofria perseguições, e tem Filadélfia, que vamos falar agora, que era uma congregação fraca e limitada, mas dependia de Deus. Inclusive em Apocalipse 3, versículos 9, 8 e 10 diz assim: Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Qual era a realidade espiritual, então, na igreja de Filadélfia? E é possível a gente fazer algum paralelo entre essas 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia, já que são as únicas 2 que não receberam críticas? A igreja de Filadélfia, primeiro nós precisamos entender que a cidade de Filadélfia, Philos, em grego, é o amor fraternal. O governante daquela cidade, ele tinha um irmão a quem ele amava muito. E por isso, quando o seu irmão morre, o irmão dele morre, ele cria essa cidade, ele nomeia, ele rebatiza essa cidade que já era existente, ele renomeia por Filadélfia, que é o amor fraternal, né? Era a cidade do amor fraternal. E nessa cidade Deus planta uma igreja, né? Jesus inicia uma igreja naquele lugar. Nós não sabemos quem plantou a igreja de Filadélfia, quem foi o missionário enviado, o profeta, o apóstolo enviado para abrir aquela igreja. Mas nós sabemos que ali tem uma igreja e a situação dela é semelhante a Esmirna no sentido de sofrer sanções estatais. Ela sofria sanções do Estado por conta da comunidade judaica, que era muito forte ali naquela cidade. E esses são chamados da sinagoga de Satanás, ou seja, judeus que queriam converter esses cristãos ao judaísmo. Esses cristãos não aceitavam o judaísmo e por isso eles os perseguiam constantemente. E por conta disso eles vão sofrer sanções políticas, sanções econômicas, eles vão sofrer perseguições de todo tipo. E isso vai fazer com que aquela igreja seja pequena e de pouca força. É por isso que Jesus vai dizer: e tendo pouca força, pelo fato do seu tamanho e da sua expressividade no seu tempo, Jesus vai dizer que ela tinha pouca força. Porém, apesar disso, Jesus fala: você se manteve fiel. E é isso que ela tem de semelhança com a igreja de Esmirna. É uma igreja perseguida, é uma igreja que passa perseguição, mas ainda assim se mantém fiel, né? Existem algumas pessoas que costumam dizer que a igreja é mais fiel no momento da perseguição, né? Eu concordo em partes, porque existem sim pessoas que são fiéis até a morte, como Policarpo, na iminência de ser queimado, se manteve fiel, fez uma oração, virou para o governante e falou: faz o que está no teu coração, se é para me queimar, me queima. São pessoas que têm uma convicção muito grande, mas nós sabemos que tem pessoas que na hora do aperto ele vai negar Jesus, né? Então assim, eu concordo em parte no sentido de preservar uma pureza, mas eu também acredito que há um nível de desistência também muito grande por parte de algumas pessoas que têm medo da morte, têm medo do sofrimento, às vezes podem ser convencidas por familiares que não são crentes, não são cristãos. Não, mas não tem problema, nega Jesus aqui, daqui a pouco você pede perdão. Então é um momento muito difícil para a igreja conseguir manter a sua identidade. Na perseguição é um momento difícil para a igreja manter a sua identidade. Porém, a igreja, apesar disso, ela se mantém fiel. No último censo que foi feito no mundo, nós tivemos conhecimento de que, se contar os cristãos protestantes e os cristãos católicos, o número, a quantidade total de cristãos no mundo, ela vai chegar em 2,1 bilhões de pessoas, somando os cristãos protestantes e os cristãos católicos. Dentre esse número, nós vamos ter aí 400 mil pessoas, 400 mil cristãos que vivem em países que sofrem perseguição muito grande. Então, dentro desse número,
a religião mais perseguida no mundo, hoje, ainda é a religião cristã. Por quê? Porque existem países onde uma outra religião dominante é muito forte e que não aceita o cristianismo. Por isso eles matam, eles fazem as pessoas negarem a Jesus, né? Então, ainda hoje, o cristianismo ele é uma religião muito perseguida. É difícil às vezes a gente entender essa realidade da perseguição, porque aqui no Brasil não há essa perseguição de eminência de morte. Às vezes há perseguição de valores, perseguição de ideologias. Às vezes pelo fato de nós não concordarmos com algumas ideologias por causa da Bíblia, que a Bíblia nos ensina isso, nós somos perseguidos, mas ideologicamente. Isso não nos leva à prisão, não nos leva ao açoite, ao martírio, como naquele tempo. Mas às vezes ideologicamente você pode ser perseguido, você pode ser escanteado, dependendo do lugar onde você estuda, onde você trabalha, né? Mas ainda hoje a religião cristã ela ainda é perseguida. Então a igreja de Filadélfia ela é uma igreja que persevera, que se mantém firme apesar da perseguição. Então a lição da igreja de Filadélfia para a gente é tanto o amor fraternal, que era o nome da cidade, e ser fiel apesar da perseguição. Manter a sua identidade em meio à perseguição, que é o mais difícil. Manter a identidade em meio à perseguição é o que é mais complexo, porque muitas vezes as pessoas em meio à perseguição elas podem relativizar aquilo que é o objeto de perseguição. Por exemplo, negar Jesus. O que é negar Jesus? E aí já começa a estabelecer conceitos do que seria ou não negar, o que eu posso ou não posso fazer que negue ou que entristeça o Senhor. Então isso vai relativizando e vai deformando a identidade da igreja. Então a igreja precisa sempre voltar para a palavra, para o que a palavra diz e nunca para o que nós achamos, para se manter firmes. Seguindo então agora para a última igreja, sétima igreja, que é a igreja de Laodiceia, que infelizmente é uma igreja que foi reprovada pelo Senhor, né? Assim como a igreja de Sardes, né? Entretanto, em Sardes ainda se encontravam alguns remanescentes, como a gente já até falou, que não contaminaram suas vestes. Agora, em relação a Laodiceia, qual é a realidade da igreja de Laodiceia e também por que essa igreja foi reprovada pelo Senhor? É outra cidade que é rebatizada, semelhante a Filadélfia, que tinha um nome anterior. Laodiceia também possuía um nome diferente antes. Agora eu não me recordo o nome que ela possuía antes. O que acontece? Antíoco Epifânio, que foi um grande dominador romano e um grande perseguidor do judaísmo ali nos últimos séculos antes de Jesus nascer, até naquele período chamado interbíblico, nos 400 anos de silêncio de Deus, é que surge ele, Antíoco Epifânio. Ele foi um grande dominador e ele domina essa cidade. Quando ele domina, a sua esposa se encanta pela beleza dessa cidade. Laodiceia era uma cidade extremamente bonita, extremamente ligada às artes, extremamente com arquitetura muito bem detalhada, inspirada na arquitetura grega. Então a esposa de Antíoco Epifânio, ela se apaixona pela cidade e ela pede para ele que ele rebatizasse a cidade com o nome dela. O nome da esposa de Antíoco Epifânio era Laudes, então ele deveria rebatizar a cidade com o nome de Laodiceia. Porém, essa cidade era extremamente devota ao deus Dionísio. Então o nome dessa cidade começava com Dio alguma coisa, Dionópolis, alguma coisa assim, em homenagem ao deus Dionísio. Era uma cidade extremamente devota, tanto que batizou com o nome do deus que ela era devota. Então Antíoco Epifânio, que queria destruir aquela cidade, ele agora se vê num dilema para agradar a sua esposa e ele pensa, se eu destruo a cidade e rebatizo a cidade, já não vai ser a cidade que minha esposa se encantou pela beleza. E se eu quero colocar o nome da cidade de Laodiceia à força, os moradores não vão aceitar, porque são muito devotos. Então, qual é a estratégia de Antíoco Epifânio? Começar a agradar aquela cidade. Ele começou a trazer pedras que aquela cidade não possuía. Ele começou a injetar dinheiro na economia daquela cidade. Ele começou a levar comércio que aquela cidade não tinha. Ele começou a ver qual era o tipo de comércio gerador naquela cidade. E começou a trazer mercado
para aquela cidade, para que a economia daquela cidade florescesse. Então, como aquela cidade começou a ganhar uma notoriedade muito grande, eles começaram a ficar gratos ao Antíoco Epifânio. E o que acontece? Veio naturalmente. Ele sugeriu a ideia e a cidade abraçou. Não, nós vamos colocar o nome. Ele valorizou o culto que eles tinham, mas agradou a eles. E eles falaram, não, então nós vamos colocar o nome da nossa cidade, sim, de Laodiceia, porque Antíoco Epifânio nos ajudou. Então, qual é o grande perigo da igreja de Laodiceia? É uma igreja que, pegando todo esse panorama histórico, né, que Jesus era, a mensagem que Jesus trazia sempre ia de acordo com o panorama histórico daquele tempo. Então, o problema da igreja de Laodiceia foi exatamente isso, aceitar muitos favores do mundo e se deixar dominar pela filosofia do mundo vigente. É complexo a gente falar sobre mundanismo porque a gente vive no mundo. A igreja, nós não vivemos isolados em monastérios, em conventos, isolados da vida social. Nós vivemos aqui, na sociedade, no mundo. E como é falar de mundanismo vivendo no mundo, né? O mundanismo, na verdade, são as filosofias que guiam, que regem o modus vivendi da população mundial, da população brasileira, e que muitas vezes vai contra os princípios bíblicos. Esse é o mundanismo. Então, a igreja de Laodiceia, ela dialogava muito com o mundanismo, ela se deixava envolver e se absolver do mundanismo a tal modo que Jesus se desagrada dessa igreja. Jesus ele vai falar para essa igreja que está a ponto de vomitá-la. E Jesus ele vai falar sobre essa igreja o seguinte: eu conheço as tuas obras. Você não é quente nem frio. Na verdade, Jesus ainda fala assim, quem dera se fosse frio ou quente. Ou seja, se fosse algo que eu consigo discernir o que é. Você é morno. E pelo fato de ser morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha que pesado falar algo para essa igreja. Ou seja, essa igreja era uma igreja que não tinha identidade. Ela não era quente no sentido de ser fervorosa espiritualmente, e ela também não era totalmente fria no sentido de ser completamente mundana. Ela gostava de beber dos dois mundos, né? Ela gostava de mesclar. É até complexo a gente aplicar para o dia de hoje, porque no sentido de que para esse tempo o mundanismo aqui estava muito relacionado às práticas religiosas daquele tempo, o paganismo daquele tempo, as outras religiões que eram contrárias à religião bíblica, e essa igreja estava sempre flertando lá. Era como se cultuasse num outro templo de uma outra religião durante a semana e depois no final de semana viesse cultuar na igreja. Porém hoje, se a gente for falar a respeito dessa falta de identidade, a gente pode aplicar muita coisa aí, né? A respeito de um mundanismo, de uma filosofia mundana que tem entrado para dentro da igreja e tem afetado os comportamentos não só da juventude, mas de todo o povo, né? De maneira geral. E por que Jesus usa essa alegoria da mornidão? Porque Laodiceia é uma cidade com águas termais, semelhante a Caldas Novas, que a gente conhece aqui, Termas do Araxá, enfim, cidades que têm águas termais naturalmente, águas quentes. E as pessoas iam para ali para tratar problemas de saúde. Elas tomavam banho naquelas águas termais e acreditavam que saíam dali revigoradas, né? Até mesmo em Caldas Novas eu conheço pessoas que vão ali e sentem mesmo uma melhora muscular em alguma coisa devido àquela água ser quente, eu acredito pela temperatura da água, enfim. Então as pessoas iam se tratar de algumas enfermidades ali nessa cidade por conta das suas águas termais. E Jesus ele vai chamar, ele vai pegar essa figura de linguagem da água morna e vai dizer, olha, você é como a água que te caracteriza, é uma água morna, é uma água que quem bebe não dá conta de beber, é uma água que quem bebe vai ter náusea. Ou seja, o culto que aquela igreja estava oferecendo para Jesus era um culto que causava náuseas a ele, ele não conseguia receber o culto daquela igreja. E Jesus, depois de dar o diagnóstico da igreja, ele vai falar do remédio, né, que tinha para eles. Aí Jesus vai falar, olha, eu aconselho, porque essa igreja ela era extremamente rica,
devido ao comércio que esse governante trouxe, que Antíoco Epifânio trouxe para aquela cidade. Então ela era uma cidade extremamente rica. E Jesus faz uma análise dizendo: olha, você diz que você é rica, que você é abastada, que você não precisa de nada, mas para mim você é pobre, cega e nua. Para mim você é um miserável. Ou seja, no sentido espiritual, eles poderiam ter dinheiro material, mas espiritualmente eram pobres, eram miseráveis aos olhos de Deus. Depois de dar esse diagnóstico, Jesus receita o remédio. E ele vai falar: olha, eu te aconselho a comprar de mim colírio, porque aquela cidade era uma grande produtora de colírio. Muitas pessoas que tinham problema de vista, elas viajavam até Laodiceia para comprar um colírio que era feito com um óleo extremamente especial e dizia curar algumas enfermidades dos olhos. E Jesus vai dizer: olha, toma do teu próprio remédio. Só que é o seguinte, o remédio que você vai tomar não é esse remédio que cura a cegueira física, é o meu colírio, que vai curar essa tua cegueira espiritual, que você tem cometido erros e não tem enxergado o teu problema, né? É uma igreja que comete, que está tão entranhada com a filosofia do mundo, que ela não consegue mais enxergar nem discernir o que é certo e errado. Jesus vai falar: não, então, teu problema é cegueira, você vai comprar um colírio, mas é feito por mim. E Jesus também fala para eles comprarem ouro refinado. O ouro na Bíblia fala de santidade, de pureza, porque o processo para que o ouro chegue nesse produto final que nós temos para fazer uma aliança, um colar, seja lá o que for, é um processo de purificação muito grande. A pedra, o mineral, o ouro, quando ele é extraído da terra, ele vem cheio de impurezas. Por mais que ele seja uma pedra preciosa, mas ele tem impureza. E ele precisa passar pelo processo de purificação, que é através de quê? Do fogo. Quando ela é colocada a determinada temperatura, aquela pedra ela sai do estado sólido, passa para o líquido e toda a impureza dela flutua. E aí então o ourives tira e depois ele coloca ela numa forma para trabalhar no formato que ele quiser. E aí então ela vai ter a forma que ele quer e ela vai ser pura. Então Jesus fala: compra de mim ouro refinado pelo fogo, ou seja, compra de mim santidade. Só eu posso dar a santidade que vocês precisam. A santidade que essa igreja precisa, que eu estou vendo que está faltando, só vai encontrar em mim. E outra coisa que Jesus fala é que aquela igreja deveria comprar vestes, e vestes brancas. A veste branca também vai falar da pureza e da santidade. Por que Jesus usa essa alegoria das vestes e tinha que ser branca? Porque em Laodiceia havia um tipo de carneiro muito especial que ele dava uma lã negra. E essa lã negra, essa lã escura, era raríssima e muito cara no tempo. Então eles vendiam, eles exportavam e eles tinham orgulho de usar. Eles eram como se fosse padrão de referência para a moda daquele tempo. Hoje o padrão de referência de moda é o quê? É Paris, é Nova York, né? É Milão. Naquele tempo era Laodiceia. Laodiceia ditava a moda do seu tempo. E eles produziam essa lã negra rara que todo mundo queria usar. Os mais ricos, os mais nobres daquele tempo queriam usar. E Jesus fala para eles: não, vocês têm que comprar de mim. E a lã que vocês têm que comprar, o tecido que vocês têm que comprar de mim, não é essa lã negra que vocês produzem, mas é uma lã branca. É uma lã purificada. Então Jesus aconselha a eles se vestirem de pureza, de santidade. Ou seja, é um processo. Primeiro eles precisavam purificar os seus olhos para enxergar onde eles estavam errando, para eles conseguirem enxergar o seu pecado, o seu defeito, aonde eles estavam errando. Depois eles precisavam comprar o ouro refinado pelo fogo e depois eles precisavam se vestir com aquela veste branca, que era a santidade de Deus. Essa é a mensagem de Deus, de Jesus para Laodiceia, e é uma mensagem que ecoa para nós até os dias de hoje. A gente vê que em todas as cartas, Jesus, que é o remetente das cartas, né, ele dá algumas recomendações no final. O que vencer, em Éfeso ele fala: o que vencer dali é comer da árvore da vida. Sim. Lá em Esmirna ele fala: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Pérgamo: ao que vencer darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe uma pedra branca. Nós falamos já. Tiatira: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu darei poder sobre as nações. Para Sardes: o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma escreverá o nome do livro da vida. Para Filadélfia: a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. E por fim a Laodiceia: ao que vencer eu considerei que se assente comigo no meu trono.
todas as recomendações que Jesus fez, ele deu inclusive para a igreja que ele reprovou, né? Que foram a igreja de Laodiceia. Isso tem algum significado especial? Eu acredito que sim. Eu acredito que Jesus está mostrando através dessa mensagem que a vida com Deus ela é boa, ela é maravilhosa, nós teremos direito ao maná que o povo comia no deserto, nós iremos comer na eternidade, nós iremos ter uma pedrinha branca, nós iremos ter coroa, nós iremos ter o direito de governar com Ele. Tudo isso está expresso para cada uma dessas igrejas. Contudo, ele apresenta a seguinte mensagem para todas: ao que vencer. Por quê? Porque ele está mostrando que não é fácil. A vida cristã, por mais que ela seja boa, ela tem os benefícios, e o maior benefício de todo é a vida eterna, é ter a salvação, mas ela tem os benefícios de ter Cristo ao nosso lado, de ter o cuidado diário e direto de Deus conosco, mas ela também não é fácil. Por quê? Porque Jesus, como eu falei inicialmente, que Jesus ele vai dizer que nós devemos negar a nós mesmos, ou seja, o cristianismo verdadeiro, o evangelho puro e simples pregado na Bíblia, é um evangelho de autonegação. Eu preciso constantemente estar num processo de busca de aperfeiçoamento, não autoaperfeiçoamento, que muita gente prega a ideia do autoaperfeiçoamento. Não. O nosso aperfeiçoamento ele é auto com L, não com U. O auto com U é eu mesmo que me aperfeiçoo. Agora o nosso é auto com L, ele vem do alto, né? Então o nosso autoaperfeiçoamento vindo do alto, ele faz parte desse processo árduo, porque nem sempre é fácil negar a nós mesmos, nem sempre é fácil perdoar a quem nos ofende, nem sempre é fácil amar a quem nos faz mal, e é exatamente isso que o Evangelho prega. C.S. Lewis, ele vai dizer que o pecado desumaniza o homem e que Cristo humaniza o homem. Ou seja, ele vai dizer que quanto mais imerso no pecado um ser humano está, mais desumano ele é. É por isso que nós vemos seres humanos cometendo atitudes absurdas, como o caso da Suzanne Richthofen, que planejou e executou a morte dos próprios pais, e nós olhamos e dizemos, isso é desumano, essa pessoa não é humana. Ou seja, segundo a ideia de Lewis, o pecado desumaniza, mas Cristo nos humaniza. Ou seja, quanto mais santificado eu estou, mais humano eu me torno. Ou seja, o humano original do Éden, aquele que foi criado imagem e semelhança de Deus. Então, quanto mais imagem e semelhança de Deus, mais humano, segundo Deus projetou, eu me pareço, né? Então, por isso, há o que vencer, porque não é fácil esse processo de transformação, de aperfeiçoamento. Não é fácil, é necessário persistência, é necessário garra, é necessário fé, é necessário vencer o desânimo, é necessário buscar a Deus constantemente. Por isso que Jesus fala ao que vencer. Ele está dizendo, não vai ser fácil, mas quem vencer vai ter recompensa e vai ter a minha graça no meio do caminho. Daniel, então eu quero mais uma vez te agradecer por estar aqui conosco, por nos compartilhar. Você realmente é um exímio professor, esse é o chamado de Deus para a sua vida, então que o Senhor te abençoe e te aperfeiçoe nesse dom que Ele te deu, que Ele te guarde, conceda graça e sabedoria a cada dia, que você persista firme na caminhada e seja um vencedor, não é algo que vencer. Amém. E que Deus te abençoe a você, sua família, sua esposa e sua filhinha que está chegando. Isso. E para ficar uma lembrança no nosso programa, eu quero te entregar essa lembrança, que você guarde esse momento com muito carinho e para que Deus venha te abençoar cada vez mais. Eu queria agradecer, pela oportunidade de estar aqui no programa, recebendo esse presente, gente. Eu tinha até esquecido, eu vim aqui participar do programa, já assisti, como eu falei no início, já assisti vários programas desses e não lembrava do presente, né? Muito obrigado pelo presente, muito obrigado, Sara, pela oportunidade, né? Muito obrigado por tudo. Para mim foi uma honra estar aqui e é um prazer. Conte com a gente, sempre que possível, sempre que precisar, estamos à disposição. Pessoal, então estamos chegando ao fim de mais um programa Falar Cristão. Continue conosco, próximo sábado temos mais um novo entrevistado com um novo assunto. Não perca, até a próxima e que Deus te abençoe. Okay.